Senhor está ao meu lado, Ele sempre está comigo. Não serei abalado. O Senhor apareceu diante de mim. O Senhor me apareceu e disse: com amor eterno sempre te amarei. E disse: com amor eterno sempre te amarei. Olá, amigos. Como é que você reagiria se receberia uma notícia de uma doença muito grave? Quando a pessoa está com saúde, ela vive despreocupada. Resfriados, gripes e outras doenças leves que levam a pequenas interrupções em nossas atividades não geram nenhuma preocupação para a pessoa. Mas tudo muda de uma hora para outra quando nós recebemos um diagnóstico de uma doença grave. E é nessa situação que a pessoa é forçada a reconhecer as suas limitações. Tanto as limitações físicas como as limitações emocionais, psicológicas e as limitações espirituais. A doença é um mensageiro da morte. E o pensamento da morte é evitado pelas pessoas. Porém, com o surgimento de uma doença grave, ela não consegue evitá-la. A pessoa percebe que não tem o controle sobre a sua vida como ela pensava ter. E aí surgem perguntas: por que eu? Por que isso foi acontecer agora? O medo e a tristeza surgem na vida da pessoa. Amigos, é nessa situação que nós precisamos ter certeza do amor de Deus. Não é porque nós estamos doentes que Deus não nos ama. Por exemplo, em João capítulo 3, versículo 1, capítulo 13, versículo 1, nós lemos: sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os seus no mundo são todas as pessoas que acreditam nele como Salvador. E o fato de Jesus tê-los amado até o fim significa que ele foi até as últimas consequências, até a morte de cruz. Então, amigos, apesar das dificuldades que você precisa enfrentar quando tiver um diagnóstico de uma doença grave, saiba que Deus continua te amando, que Jesus te amou até o fim. Aliás, tem um outro detalhe que a gente não deve esquecer. Nos evangelhos, 1/5 do registro registra Jesus atendendo e ajudando as pessoas doentes. Então, de cada 5 linhas, vamos dizer, dos 4 evangelhos, uma está relacionada ao sofrimento das pessoas. E Jesus sempre procurou aliviar esse sofrimento. Então, por isso, nessa hora, nesse momento em que você recebe esse diagnóstico, saiba que Deus continua amando você. E é preciso, então,
buscar esse conforto, confiar nele, entregar-se a ele e enfrentar a situação. Porque não é porque nós recebemos o diagnóstico de uma doença grave que nós estamos condenados à morte. Dificuldades fazem parte de nossa vida, e uma das dificuldades mais difíceis exatamente são as doenças graves. Mas é nessa situação também que nós estamos nas mãos de Deus. Lembre sempre o que diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. É interessante observar que ali fala em andar no vale da sombra da morte, não ficar parado. Nós andamos, nós precisamos lutar, nós precisamos buscar os recursos que a medicina nos oferece. Mas nesse andar, a companhia do bom pastor está conosco. E isso nos deve consolar e fortalecer. Por isso, amigo, quando você estiver enfrentando uma doença grave, saiba que você não está lutando sozinho, mas que Deus está contigo. Amém. Senhor, porque você ouviu a minha voz e a minha oração, porque você ouviu o meu clamor, e por isso eu te invocarei, vou te chamar.